E hoje o bate-papo é super diferente. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, minha amiga, Isabelle Benito. Ela vai comandar, né? Porque ela sabe fazer isso muito melhor que eu. Eu não vou comandar nada. Eu tô aqui de convidada. Você falou convidada. Tô aqui só orgulhosa, tá, amiga? Principalmente por você, profissional maravilhosa que você é. E eu acho que é isso que você tá fazendo. Porque a medicina, eu acho que é além do consultório. A gente entendeu com as plataformas digitais, principalmente, que atender e levar informação às pessoas e esse bate-papo também é fazer medicina, também é fazer saúde, é o que você mais sabe fazer, né? Exatamente. Então, hoje o bate-papo é diferente. É um bate-papo sobre como gerir um adolescente de 10 anos vindo de uma mãe. Não, peraí, a gente já começa perguntando para a pediatra do filho da gente. Como assim um adolescente de 10 anos, uma criança de 10 anos? Eu quero primeiro entender que eu tô nessa fase, né? A Tati tem um livro maravilhoso, todo mundo já sabe, e eu escrevo no prefácio do livro da Tati, e eu falo que ela é pediatra de mãe, antes de ser dos filhos. E eu tô num momento muito duvidoso de saber exatamente, que eu acho que é isso que a gente passa nessa idade, né? Qual é a fase do meu filho, gente? É adolescência já? Puberdade? Pré-adolescência? Me diga que é ainda infância, por favor. Eu acho que a gente está antecipando tudo, né? Eu acho que hoje, com rede social, com a forma que a gente está lidando com a criança, a escolaridade muito cedo, né? Então, hoje eles têm uma responsabilidade muito antes do que a gente tinha. Hoje eles são adolescentes, né? 10 anos, na parte médica a gente chama de pré-adolescente, mas não tem jeito. A fase deles de responsabilidade, de rede social, de contato com os amigos, é uma fase de adolescência. Eles são mais desenvolvidos do que a nossa realidade, é isso, né? Muito mais. E é perceptível isso, eu vejo isso em casa. É difícil, né, da gente, ainda mais uma mãe como eu sou uma mãe, a Tati sabe, extremamente trabalho meu lado, né? Aquela mãe, né? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Eu sou uma mãe, tipo uma águiazinha, assim, né? Que se eu pudesse, eu ficava sempre no ninho, mas eu acho importante, eu acho que a primeira resposta, assim, como que é ser uma mãe, eu descobri isso. Mais ainda do que você conhece o Dudu, porque ele ainda é mais desenvolvido ainda, né? Ele é muito comunicativo. Então, não fui eu que acabei levando alguns questionamentos para ele. Ele naturalmente foi me contando, mas eu acho que tem poucos dias que eu oficialmente entendi que a infância estava me mandando um beijo e agradecendo a minha participação. Que foi quando ele falou para mim: mãe, hoje é minha aula, eu pergunto todos os dias, quando eu pego ele na escola, o que foi? Porque se você perguntar, não sei, mãe de menina, acho que mãe de menina é diferente, elas vão contando. Mãe de menino é assim: e aí, filho, como foi a escola? Legal. Beleza. Ok. Então eu sempre fiz diferente. Mesmo o Dudu sendo muito comunicativo, eles saem da escola cansados, né? Então acho que eles são mais monossilábicos naquele momento. Mas eu quero pegar o quentinho do que aconteceu no dia. Então eu pergunto: e aí, Dudu, qual foi o momento mais legal e o momento mais triste do dia? E o momento mais legal foi a aula de teatro, que tem o professor que a gente adora lá. O momento mais chato foi quando eu fui substituído no futebol, porque eu acabei entrando dando um carrinho. Que bacana e tal. E na sala de aula, que é onde, né, também eu quero saber. O momento mais legal foi a aula disso. Então, assim, a gente vai se comunicando. E aí, esses dias, ele entrou no carro comunicativo demais. E eu vi que ele tava diferente, eu vi que ele tava querendo passar mais informações do que normalmente eu fico tentando sugar. Aí ele falou: você sabe qual foi a aula de hoje? Aí eu virei pra ele e falei assim: tá, qual foi a aula? Ele: puberdade. Aí eu: puberdade. Mas você tem que fazer uma cara de, né? Eu já aprendi, né? Porque tudo ele fala: mãe, não se assusta, mas eu tô com uma picada de mosquito. A Tati sabe o que é. Mãe, não vai ficar nervosa, mas acho que eu tô me sentindo meio quentinho. Eu já começo: meu Deus do céu, filho, pelo amor de Deus. Ele: calma, mãe, calma. Aí eu não fiz isso. Falei: é a puberdade. Ele: puberdade. Mas como que é uma aula de puberdade? Eu não tive. Eu fui sincera com ele. Eu não tive aula de puberdade. Aí ele falou: olha, mãe,
A professora explicou as mudanças no nosso corpo, que as meninas têm isso, que os meninos têm aquilo. Aí ele falou, eu já tenho puberdade? Eu falei, você já tem os primeiros sinais da puberdade. Você já tem os pelinhos, você já tem que usar desodorante, a gente já conversou sobre isso. Aí ele, isso é a puberdade? Eu falei, e outras mudanças vão continuar acontecendo. Porém, eu sinto que ainda pisar num terreno meio, né? Porque eu não tive esse tipo, eu tive que descobrir. Eu não sei você, Tati, que é um pouquinho mais nova do que eu, mas eu tive que descobrir na revista Querida, né? Porque a minha mãe é muito mais velha, eu sou filha de uma mãe que era avó, então não falava muito sobre essa etapa da vida, e eu era muito curiosa também. Eu descobri naquela parte da revista Querida que era bem pequenininha, ou na Capricho, que a gente lia sobre sexualidade, mudanças, desejos. Então, assim, eu não tive essa experiência de diálogo, mas eu quero ter. Então, eu fico muito curiosa. E aí, ele virou para mim e falou assim, eu vou fazer um trabalho, como fala em slide? PowerPoint. Que eles fazem muito PowerPoint. O PowerPoint, meu Deus, eles só fazem. E aí eu vou te explicar. Eu falei, que legal! Aí ele fez um PowerPoint e colocou mudanças de meninos e meninas. E me apresentou. Eu tive aula de puberdade. Eu sei. Muito legal, né? Eu fiquei muito orgulhosa porque ele tratou com naturalidade. Verdade. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que é legal que a gente entenda que a gente não precisa falar para eles. Eles vão trazer a dúvida. E quanto melhor que seja isso. Por quê? Porque ele vai dizer o que ele está precisando. Porque também, se a gente começa a invadir muito espaço dele, a gente pode trazer coisas que ele não esteja preparado para ainda naquele momento. Então, é muito importante que a gente entenda que eles vão trazer as dúvidas para a gente e que a gente tem que tirar aquela dúvida também. Que a gente não precisa tentar explicar tudo para eles. Objetiva, né? Exatamente. Então, a gente tem que chegar e falar assim, o que você quer saber? Eu tive uma situação dessa. E eu fui bem pontual. Ele virou para mim e falou assim... o que é menstruação? A Luísa me fez essa pergunta essa semana. Pois é. Aí eu peguei e falei assim, a menstruação é um ciclo, porque a mulher, ela começa a determinada época da vida, ainda não tinha te dado aula de puberdade, então eu, pisei em campos minados. Aí eu falei pra ele que a mamãe sabia a data até com 12 anos, 4 dias depois de eu completar 12 anos, eu menstruei. Aí ele me perguntou, o que é a menstruação? Na verdade era isso, ele tinha uma demanda só. Aí eu fui direta e reta, eu falei, a partir dessa idade mais ou menos, até mais ou menos não tem um período certo, as meninas que viram mulheres, elas sangram em média de 5 a 7 dias, no caso a mamãe 7 dias, durante a cada mês. Ele, como assim sangra? E não morre? Eu não morre, pelo contrário, é um sinal de vida. Quando a gente acaba engravidando, você não menstrua, você não sangra. Aí são 9 meses que o bebê fica gerando. E eu não tinha muitos dados técnicos, né? Aí eu falei, é isso. Eu falei, Deus, eu não pode me perguntar mais nada, né? Acabou, foi essa demanda. Ele, estranho, vocês são estranhos. Eu falei, não, nós somos muito corajosos. Quando você olhar para uma menina, pense que muita coisa está mudando nela. Inclusive, nessa aula de puberdade, eu achei interessante a escola abordar eles entenderem a mudança de comportamento, que eu sinto muito forte, né, Tati? Porque muda muito, muda tudo, mas né? É muito rápido assim, né? Por exemplo, o primeiro sinal que eu senti, ele não sorri mais comigo na foto, é sempre uma coisa meio blasé, assim, ó. Não sorri mais. Não, eu acho que, pra mim, o que mudou tanto é a mudança de humor. Do 8 ao 80. Eu acho que é mais da menina. Numa velocidade, assim, num mesmo momento fala eu te amo, no outro minuto vira pra você e fala assim, você é a pior mãe do mundo. Nossa, se falar isso pra mim, eu nunca mais sobrevivo. O Dudu sabe, eu acho que o Dudu sabe que não pode falar isso, senão ele vai ter que cuidar de mim morta, né? Não, eu acho que isso é uma coisa meio menina com mãe, né? Não, e eu acho que na verdade, com tudo, menina tem isso, né? Eu acho que é a diferença da adolescência, né? É aquela picuinha entre meninas de amiga. Porque a amiga falou isso, porque a amiga falou isso que menino não tem. Não.
tem uma coisa, o menino tem uma coisa, então talvez, eu me lembro dessa parte da minha vida. Eu me lembro das conversas do Dudu com a Luísa. Do que caracteriza maravilhosamente o que é menina e o que é menino. A conversa é a Luísa mandando mensagem pra ele, e ele respondendo na hora que ele quer, né? E aí ela falou uma vez pra ele assim, por que você não me responde? Ele, calma, eu vou te responder a hora que eu quiser. Isso. E ela, me responde. Essa ansiedade, né? E elas muito mais intensas e mais rápido ainda, né? E aí, Tati, o que eu acho, entre meninos, eu acho que eles não expõem tanto esse sentimento. Dá uma briguinha, não é essa picuinha que eu lembro de sofrer, essa coisa com a amiga, daí você sabe. Eu acho que hoje é pior. Porque pela rede social, uma sabe que a outra foi na casa da outra, né? Eu me lembro de sofrer quando brigava com uma, aí a outra convidava aquela outra amiga que você não estava tão bem pra ir. Eu acho que isso em menina não muda. O menino não. Ele fica meio brabo, aí você tenta conversar, não aconteceu nada. E aí aquela coisa brabeira não expõe muito sentimento. E eu acho que também a gente tem que trabalhar nos meninos. Fala! Mostre seus sentimentos, né? Como as meninas, eles ficam reprimidos mais no sentimento, né? Eu acho que, na verdade, é diferente mesmo, né? Hormonalmente é diferente. É diferente. Ponto. Quimicamente é diferente. Quimicamente é diferente. Não tem como dizer que não é diferente. Mas né? a estrutura cultural e essa educação... ajuda também a gente tem que desconstruir aumentar, isso, né? Ajuda a aumentar. Mas são personalidades diferentes, né? Então... A mulher, primeiro ela amadurece mais rápido, então já tem isso hormonalmente mesmo falando, tanto que a puberdade na mulher começa antes do que no homem, então isso é diferente, hormonalmente é diferente, então não tem como a gente fugir disso, né? E a puberdade é diferente na menina e no menino, né? Então a mulher, ela tem esses ciclos de variação de humor muito mais... transparece muito mais do que o menino, né? Mas eles não ficam mais reprimidos também, porque muitas vezes alguém fala assim, menino não chora, menino não... sim, né? Isso sim, mas eu acho que, assim, essa coisa da menina, do precisar ter um universo ao redor, precisar ser aceita no ambiente, ele é muito mais da mulher do que do homem. A Lulu chora? Chora. O Dudu quase não chora. Não, a Luísa chora por tudo, mas a Luísa sempre foi chorona, né? Aí não tem jeito, né? Eu a fico Luísa assim, sempre chorona. Filho, se você quiser, você pode chorar. Ele, nossa, que chata. Mas a Luísa sempre foi chorona. Porque às vezes a gente se apega e fala assim, menino não chora, eu não quero construir isso. Eu acho que ele tem que chorar, ele tem que falar, ele tem que, né?